Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Dominga arruma sua cama. Esmeralda diz que o José Armando já foi embora e agora estão sozinhas. Esmeralda diz que está com muito medo, caso Rodolfo volte antes do previsto e as expulse dali. Dominga segue afirmando que aquela casa é de Esmeralda e que eles precisam aceitá-la. Dominga diz a Esmeralda que ela é filha de Rodolfo. Esmeralda pede que ela se acalme. Crisanta aparece e vê que Dominga está nervosa. Dominga pede que Crisanta diga a Esmeralda que ela é filha dele. Crisanta prefere não dizer no momento. Esmeralda pede que Dominga se acalme. Jacinta leva um chá para Dominga e Esmeralda. Jacinta diz que elas podem descer para tomar o café quando quiserem, pois já está pronto. Fátima se aproxima do campo e vê Melésio próximo à fazenda. Ele se apresenta e diz que é o bobo Melésio e que quer ver sua rainha Esmeralda. Fátima diz que já poderia imaginar. Ele pergunta onde Esmeralda está. Fátima estranha os modos e comportamentos do caipira bobão. Ele quase a derruba. Fátima se assusta e avisa que Esmeralda está dentro da casa e que ele não poderá ir lá. Melésio pede que Fátima avise Esmeralda que ele está ali. Melésio diz que trouxe uns morangos para sua rainha. Ele avisa que aquela casa é da sua rainha. Fátima diz que a casa é da família Penha Real e que Esmeralda é uma caipira ambiciosa. Melésio diz que sua rainha é dona de tudo aquilo, porque ela já se casou com o Dr. José Armando. Fátima fica passada. Fátima pergunta de onde ele tirou esse absurdo. Melésio diz que quer dar os morangos para a Esmeralda. Fátima diz que pode entregar. Melésio não deixa. Fátima avisa que Esmeralda está dormindo e pede que ele lhe dê os morangos, pois levará para ela. Melésio acaba dando para Fátima. Assim que ele sai, Fátima joga todos os morangos no chão. Fátima planeja se livrar de Esmeralda o mais rápido possível. Florzinha pergunta como Esmeralda se sente na casa grande. A moça diz que está um pouco atordoada. Flor pede que ela fique feliz, pois se ela está ali é porque a família a aceita. Esmeralda diz que o pai do José Armando está viajando e que nunca teria aceitado ali. Ela explica que Branca até que lhe trata bem, mas fica sem graça com ela, pois não cumpriu com o que ela pediu. Flor diz que Branca foi pedir justo para ela se afastar do José. Esmeralda afirma que é pouca coisa para ele. Flor ressalta que o mais importante é que ela está ali, e é a esposa do José Armando. Florzinha diz que o Lúcio vai enlouquecer quando souber que ela já está casada. Lúcio não cansa de beber. Fátima conta para Branca que José Armando e Esmeralda ficaram à noite fora de casa, sozinhos, e não estão se comportando como dois noivos. Fátima diz que Esmeralda deveria manter as aparências e ser decente. Fátima diz que julga pelo que vê e acha um descaramento. Esmeralda e José Armando ficarem fora de casa até quase meia-noite, quando todos estão praticamente dormindo. Fátima diz que ficou acordada para vigiá-los. Branca diz que José Armando seria incapaz de cometer alguma imoralidade. Fátima diz que ele é homem e quando a mulher não coloca um freio, acontece o pior. Branca decide descansar. Fátima passa o tempo lendo revistas. Ela vê Esmeralda com dificuldades para andar pela casa e ri da moça. A Pateta acha graça ao ver Esmeralda esbarrando em móveis. Esmeralda se sente perdida e quase cai. Ela grita por ajuda. Crisanta chega e a socorre. Crisanta pergunta se Fátima não viu. Fátima diz que sim, mas que quis deixar Esmeralda sozinha para que ela aprendesse. Já na capital, José Armando tenta se comunicar com Álvaro. Ele combina com a enfermeira de visitar Álvaro hoje mesmo. Crisanta diz a Fátima que Esmeralda precisa de ajuda para se locomover. Fátima diz que percebe que Esmeralda não pode andar sozinha por aí. Fátima pede que Crisanta deixe com ela, pois cuidará de Esmeralda e ensinará ela a andar pela casa. Fátima diz que podem começar agora mesmo com as aulas. Fátima puxa Esmeralda com força pelo braço. Fátima mostra onde tem alguns móveis e auxilia Esmeralda a contar os passos até chegar a certos cômodos.
Branca chama Dominga para conversarem. Branca fala que está feliz por ela ter melhorado e gostaria de saber mais sobre a vida da Esmeralda, já que seu filho está muito entusiasmado por ela. Dominga diz que Esmeralda e José Armando estão muito apaixonados. Dominga fala que o índio Ofélio as atacou, amando de Rodolfo, e queria expulsá-las das terras. Branca diz que não consegue entender tudo isso, pois Rodolfo tem por ela uma gratidão especial. Dominga diz que ele odeia Esmeralda e é um enorme pecado ele não gostar dela. Branca diz que está torcendo para o seu marido não voltar antes da chegada do José Armando. Jacinta percebe que Rodolfo mandou um telegrama dizendo que chegará amanhã bem cedo. Branca diz a Dominga que não entende porque seu marido odeia tanto a Esmeralda. Fátima leva Esmeralda até Dominga e Branca. Ela diz que levou Esmeralda para conhecer os cômodos da casa, para evitar de ficar esbarrando em todo lugar. Branca diz a Esmeralda que está feliz, por Dominga estar se recuperando cada dia mais. Esmeralda diz a Branca que ela já deve estar pensando muito mal dela, já que não cumpriu com o que ela prometeu. Jacinta avisa Fátima que chegou uma carta de Rodolfo no telefone, que chamam de fax. Fátima diz que avisará a Branca sobre a notícia. Branca diz a Esmeralda que foi uma imprudência da sua parte pedir a ela para sair dali pelo seu filho. Branca diz que mães também se enganam e relata que a felicidade do José Armando está ao lado da Esmeralda. Esmeralda diz que sabe que é pouca coisa para o José Armando, por ser pobre e cega, e nem entende porque ele se apaixonou por ela. Branca diz que ela é muito linda, não só fisicamente, mas pela doçura que ela tem na alma. Esmeralda diz que queria que ela gostasse dela. Branca diz que o fato dela gostar tanto do seu filho já é suficiente para gostar dela. Elas se abraçam e Dominga comemora feliz. Adrian observa Graziella indo para a piscina tomar sol. Jacinto a aconselha a largar de ser besta e procurar alguém do mesmo nível, pois caso não seja correspondido, o fracasso doerá menos. Fátima lê o fax que Rodolfo mandou, dizendo que chegará amanhã bem cedo. A Fariseia diz que vai preparar o caminho. A Boboca planeja algo macabro contra a Esmeralda. Adrian segue admirando Graziella de longe. Graziella não percebe que ele está lhe olhando. José Armando vai à clínica da cidade, no consultório de Álvaro. Álvaro pergunta se ele recebeu a carta que ele mandou. José Armando diz que não recebeu carta nenhuma. Álvaro avisa que está à disposição para operar Esmeralda assim que ele quiser. José Armando diz que trará Esmeralda em alguns dias. José Armando pede ajuda a Álvaro para conseguir emprego no hospital. Álvaro diz que ele poderia montar o próprio consultório, já que tem muito dinheiro. José Armando diz que sairá de casa e não terá o apoio da fortuna do pai. Álvaro fica incrédulo. José Armando diz que pretende ser independente e não quer ter a ajuda da família. Álvaro promete ajudá-lo e pede que ele seja seu auxiliar amanhã numa operação. Fátima leva Esmeralda à capela e diz que imagina que ela gostará de vir rezar de vez em quando. Esmeralda diz que gosta de ir à igreja e sempre reza para a Virgem de Guadalupe. Esmeralda diz que se casará pela igreja com José Armando quando puder. Fátima diz que espera que assim seja, pois há homens que fazem muitas promessas e quando conseguem o que querem, abandonam as mulheres como um traste velho. Fátima leva Esmeralda até a capela da fazenda. Lá, Esmeralda se ajoelha e começa a rezar. Esmeralda reza para que a santa não permita que o José Armando brinque com ela e a engane. Crisanta comunica a Dominga que a dona Fátima se ofereceu de mostrar a casa para Esmeralda. Dominga diz que não gosta da Fátima. Crisanta diz que Fátima é egoísta e ambiciosa demais. Fátima e Esmeralda estão sentadas, tomando um pouco de sol. Esmeralda fala que seu amigo Firmino sempre fala com ela do sol, da lua e das estrelas. Fátima pede que Esmeralda fique ali, pois pedirá a Jacinta uns refrescos para elas. Esmeralda teme que Graziella não se sinta à vontade de fazer companhia para elas. Fátima fala que sua filha não é nada rancorosa. Fátima atravessa para o outro lado da piscina e finge que machucou o tornozelo. A bruxa grita por ajuda e sinaliza para Esmeralda o lugar que ela tem que vir para ajudá-la. Fátima sinaliza o lugar errado e Esmeralda acaba caindo dentro da piscina. Esmeralda quase morre afogada, mas Graziella chega a tempo, pula na piscina e socorre a moça ingênua. Crisanta diz a Jacinta e Dominga que quando Esmeralda voltar, irão para a sala de jantar.
Jacinta avisa que Esmeralda está com Fátima, perto da sala do santo. Crisanta avisa Dominga que essa sala fica perto da piscina e lá tem uma escultura de São Francisco de Assis. Graziella pergunta à mãe o que aconteceu. Fátima diz que machucou o tornozelo e deixou a Esmeralda sozinha por um tempo. Esmeralda percebe que está correndo perigo por estar perto de Fátima e chama por Dominga. Graziella pede que Esmeralda se acalme, pois vão levá-la até a Dominga. Fátima pede que Esmeralda se acalme, pois não ocorreu nada e foi apenas um susto. José Armando fala com Sebastião e o avisa que em poucos dias trará Esmeralda para a capital para ela operar. Ele diz que se casou em segredo porque seu pai não queria permitir o relacionamento de ambos. Sebastião diz que Branca não permitirá que ele saia de casa. José Armando diz que sua mãe é muito boa e gosta dele e tem respeito a ela e seu pai. Sebastião diz que assim que ele for embora, encontrará um apartamento para que ele se instale com a Esmeralda. Jacinta e Graziella levam Esmeralda de volta para o quarto e avisam que ela caiu na piscina. Dominga e Crisanta ficam muito preocupadas. Esmeralda diz a Dominga que pensou que iria se afogar e morrer. Esmeralda sofre. Esmeralda agradece a Graziella por ter salvo sua vida. Já pela noite, Branca diz a Esmeralda que está muito sem jeito com ela. Esmeralda diz que tudo foi um acidente. Dominga diz que Esmeralda estava tremendo muito. Branca leva Esmeralda para a sala de jantar. Crisanta comenta com Dominga que está pedindo a Deus para que o coração de Branca seja tocado por Esmeralda e que algo dentro dela faça com que ela a ame muito, mesmo sem saber da verdade. Dominga diz que Crisanta deveria já dizer a verdade. Crisanta diz que ainda não, e é melhor esperarem, pois tem medo do que possa acontecer quando Rodolfo chegar. Crisanta diz que José Armando voltará, antes do Rodolfo. Dominga diz que fica feliz, porque Esmeralda, estando na casa grande, está salva do diabo do Dr. Malavé. Lúcio segue num estado drástico de depressão, só pensando em Esmeralda, e segue trancado no escritório o tempo todo, obcecado em suas memórias bonitas, que são a maioria de Esmeralda. Joana grita para ele destrancar a porta, pois vai acabar morrendo lá dentro. Lúcio quer morrer. Rodolfo chega à casa grande da capital. O caseiro avisa que José Armando chegou ontem bem cedinho. Rodolfo diz que talvez volte com o filho juntos para a casa grande. A governanta avisa Rodolfo que José Armando deixou o quarto trancado e preferiu não chamá-lo, pois ele estudou a noite toda. Rodolfo chega ao quarto do filho e percebe que ele não está lá. Rodolfo diz a Amélia que José Armando não está ali. Amélia diz que ele deve ter saído bem cedo. José Armando conclui a cirurgia de um paciente de Álvaro e Álvaro comenta que a operação foi um sucesso. Álvaro diz que a operação da Esmeralda será mais simples e não consegue entender por que ela não foi operada antes. Álvaro diz que esse médico que manteve Esmeralda enganada durante anos deve ser louco. José Armando diz que é um homem amargurado e doente. Joana percebe que Lúcio está ficando doente. Lúcio diz que Esmeralda está na casa dos Penha Real e revela que perdeu sua amada e agora sua vida não tem mais sentido. No terraço, Esmeralda pergunta a Branca como Fátima está. Branca diz que ela já está com o tornozelo melhor e em poucos dias se recuperará totalmente. Esmeralda diz a Branca que agora que Dominga está falando, acha que é melhor voltarem para a cabana. Branca diz que é melhor ela continuar ali até a chegada do José Armando. Branca pergunta sobre o Dr. Malavé. Esmeralda diz que ele não gosta de falar com ninguém e nem de se expor tanto, e parece ser inseguro, mesmo sendo muito inteligente. Esmeralda diz que ele gosta muito dela e cuidou dela como um pai. Lúcio desabafa seus sofrimentos com Joana e diz que sente vontade de gritar e destruir tudo que está ao seu redor, mas em vez disso, tudo que faz é cair e deseja morrer sozinho, mas não consegue. Joana diz que sempre tentou evitar essa dor e avisa que Esmeralda gosta dele como um pai e seria natural ela se apaixonar por alguém da idade dela. Joana diz a Lúcio que ele não quis escutá-la e agora está obcecado por Esmeralda. Ela pergunta o que ele fará agora. Joana sente pena do monstro. Ele sente vergonha e pede que ela não sinta pena dele. Crisanta chama Branca para irem para a cidade com ela e Dominga. Branca não quer ir, mas pede que elas tragam umas velas. Crisanta diz que vai passar na igreja e Dionísio levará elas. Esmeralda diz que esperarão elas ali. Branca chama Esmeralda para entrarem, pois ali está calor demais. Esmeralda diz que está sentindo uma angústia enorme. Branca diz que deve ser pelo que ocorreu ontem. Fátima olha pela janela. Graziella pergunta se ela está esperando alguém. Fátima avisa que tudo está a favor delas, pois Crisanta e Dominga
saíram. Graziela suspeita que a história do tornozelo foi a armação da mãe. Fátima avisa que realmente se machucou. Branca pergunta a Esmeralda quem foram os pais dela. Esmeralda diz que a Dominga sempre lhe disse que eles trabalhavam na casa grande. Ela conta que seu pai morreu num acidente e sua mãe morreu ao dar à luz. Fátima percebe que Rodolfo já chegou. Fátima pede que Graziela vá chamar a Branca e diga que ela está precisando dela. Branca diz a Esmeralda que ela lembra muito sua mãe, e sua mãe era muito parecida com ela quando tinha a idade dela. Graziela chama Branca e diz que sua mãe está pedindo para ela ir vê-la. Branca sai e Esmeralda fica sozinha na sala. Branca chega ao quarto de Fátima e a safada reclama de dor. Rodolfo entra na casa grande e Esmeralda ouve os passos dele. Ela pergunta quem é que está ali.